Que a paz de Cristo esteja com todos. É interessante que eu tinha falado que esse assunto seria o último, que eu iria gravar, mas não vou dizer aqui que foi Deus que mandou, não posso falar isso, mas eu senti no meu coração a urgência de trazê-lo o mais rápido possível, tá? Porque é um assunto de extrema importância. Não vejo, pelo menos eu não vejo esse assunto ser pregado na igreja, não vejo, tá? E é um assunto que necessita ser pregado não só na igreja, mas principalmente para o novo convertido. Assim que ele entra na igreja, ele precisa ser ensinado sobre esse assunto. A igreja precisa ser ensinada sobre esse assunto. Existe muitas divergências, muitas, tá? Em relação a isso. Talvez, não sei se é isso que muitas pessoas evitam de tocar nesse assunto. Alguns até acham que não, Deus é o Deus misericordioso, amoroso, e Ele sempre está pronto para perdoar aqueles que se chegam a Ele. O que nós temos que levar em conta, gente, é que quando vamos analisar à luz da Bíblia o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeira coisa que você tem que entender: qual é a função do Espírito Santo, tá? A função do Espírito Santo, como o próprio Jesus deixou claro, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos ter um vídeo mais na frente que nós vamos falar sobre o Espírito Santo e o pecador, mas vamos deixar isso mais adiante. Mas esse texto, tá, a qual Jesus fala sobre blasfêmia, que é Mateus capítulo 12, vocês provavelmente conhecem bem essa passagem. Jesus ele tinha acabado de expulsar um demônio, e os fariseus, naquela época, eles não tinham esse poder, eles não tinham essa autoridade de expulsar demônios. Eles disseram que Jesus expulsou o demônio por Beelzebul, pelo diabo. Tem uma outra passagem que Jesus até diz, como é que o diabo ele vai lutar contra o seu próprio reino. Um reino dividido não existe. Mas aqui Jesus se dirige para aqueles homens com a seguinte questão. Ele diz bem claro: olha, qualquer coisa que falarem, que fizerem contra o Pai será perdoado, contra o Filho será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. Ou seja, o que seria então essa blasfêmia? Primeira coisa que nós temos que analisar: não é só esse texto, tá, que aborda esse assunto de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é só esse texto. Tem outros textos, tá, que não falam diretamente como Jesus está falando aqui, mas nós entendemos que esses outros textos também falam sobre blasfêmia. Aqui, Jesus está dizendo que tudo que o Espírito Santo faz e alguém atribui essa obra ao diabo é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? É uma blasfêmia. Porém, gente, existem dois outros textos que eu quero trazer, esses dois outros textos para vocês aqui agora, que são textos também que os pregadores e ensinadores hoje evitam tocar nesse assunto. Alguns até dizem que não está muito claro, outros dizem que essa palavra não foi direcionada à igreja, foi direcionada a grupos específicos, mas quem lê todo o texto, ele vai entender que essas palavras não foram direcionadas a grupos específicos. Ela é em geral, tá? Primeiramente, antes de ler esses textos, vamos entender um pouquinho a obra do Espírito Santo, tá? Se você acha que é só levantar a mão, aceitar Jesus,
se batizar, pronto, acabou. Você desconhece o que o Espírito Santo ele faz dentro de uma pessoa, tá? Para levá-la ao arrependimento e em seguida se tornar filho de Deus. Tá? Muitas pessoas precisam entender como se dá esse processo. O que a Bíblia vai nos dizer? Que a pessoa, quando aceita a Cristo, porque só nos tornamos filhos de Deus, tá? Muita gente não concorda com isso, mas a Bíblia vai nos dizer no texto que aí está na sua tela, que só se tornamos filhos de Deus ao recebermos Jesus como Salvador, tá? Então a pessoa aceita Jesus, ela recebe a Cristo como seu Salvador, ela se torna filho de Deus por intermédio da adoção. Tá? Somos filhos de Deus por intermédio da adoção. E em seguida, o Espírito Santo começa a fazer o trabalho dentro dessa pessoa de regeneração. O que é a regeneração? É a nova natureza que nos dá, sabe, que nos dá certeza que somos filhos de Deus. O Espírito Santo começa aquele trabalho de limpeza, sabe, de tirar toda a imundícia, toda a impureza e nos dá a natureza de filho de Deus. Enquanto a adoção, ela nos dá a posição de filho de Deus, a regeneração, ela nos dá a natureza de filho de Deus. Então vamos lá. Adoção, regeneração, e vem também a justificação, ou seja, nós passamos a ficar limpos, sabe? Sem culpa de nada. O processo da justificação, ela te torna como se uma pessoa como se nunca tivesse pecado. Olha que coisa tremenda, tá? Olha que coisa tremenda. Como se nunca tivesse pecado. E nós ainda temos o batismo com o Espírito Santo. Então imagine que uma pessoa, ela passa por todo esse processo, que o Espírito Santo faz tudo isso na vida de uma pessoa. E de repente, essa pessoa, ela abandona tudo isso. Não quero mais saber de Jesus. E volta a cometer aquelas práticas que fazia no passado. E a Bíblia vai nos dizer que o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Então eu pergunto para vocês, é ou não é um desprezo à obra do Espírito Santo? É ou não é uma blasfêmia à obra do Espírito Santo? Os dois próprios textos que eu vou citar para vocês aqui, ele vai dizer. O primeiro texto que eu quero citar para vocês, eu quero até ler esse texto, se encontra na carta de 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20, que diz: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. É a Bíblia que está dizendo. Porque melhor fora que não conhecessem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Ah, Milton, isso aí é para um grupo seleto de pessoas, porque Pedro não escreveu para gentios, Pedro escreveu para judeus. Eu creio que isso aqui é de forma geral. Eu creio que isso aqui não é para um grupo de seleto, para os mestres da época, como algumas pessoas dizem, não. Eu creio que isso aqui é dito para geral. Melhor fora que não conhecessem o caminho da verdade, do que depois de conhecendo, simplesmente não quero mais saber e volta. Ele até faz uma comparação aqui interessante no versículo 21. Deste modo sobreveio-lhes o que
por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Abrir um parênteses aqui, é que nos tempos bíblicos, os dois animais mais repugnantes que tinha era cão e porco, tá? Porque o cão naquela época não era o melhor amigo do homem como nós temos hoje, não. O cão naquela época, eles andavam em bandos e causava muita destruição. Hoje não, hoje é tido até como o melhor amigo do homem. E o porco, você já sabe, né? Sempre foi um animal considerado imundo pelos judeus. Mas o que vem a questão aqui é exatamente o fato de que ele está abordando que aquelas pessoas que conheceram a verdade, que conheceram o santo mandamento, daqui a pouco se desvia e o estado dele se torna pior do que o primeiro. É ou não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? O outro texto, que ainda é mais forte ainda, eu até escutei alguns pregadores dizendo que é um dos textos mais difíceis de se interpretar do Novo Testamento. Mas olha o que ele diz. Eu estou me referindo a Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Olha o que diz. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que ele está falando aqui? Parece até, é uma coisa até forte, né? Ele está falando a mesma coisa que Pedro diz. Essas pessoas que foram iluminadas pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo, convenceu a eles do pecado, da justiça, do juízo, e agora essas pessoas se voltam atrás, voltam a cometer as mesmas práticas. Ele está chegando aqui a dizer que essas pessoas tornam-se impossíveis arrependerem novamente. Pode parecer até meio forte o que ele está falando aqui, mas quando eu estudava esse texto, eu comecei a me lembrar de alguns casos, tá? Alguns casos que eu conheço, de pessoas que fizeram realmente isso aqui, pessoas que foram iluminadas, pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, pessoas que, desfrutaram uma comunhão linda com Cristo e simplesmente voltaram atrás. A maioria dessas pessoas que eu conheci não conseguiram retornar para o Evangelho. Não conseguiram. Eu não estou aqui querendo dizer que essas pessoas nunca serão perdoadas, jamais. Quem sou eu para limitar a misericórdia divina? Mas muitas dessas pessoas, aliás, todas essas pessoas que eu conheci não conseguiram voltar. Tá? E algumas até estão hoje nesse mesmo estado e tentam voltar para o Evangelho e não conseguem. Como eu já falei, repito, eu não estou dizendo que Deus vira as costas para essas pessoas, mas que existe realmente algo que não as deixa voltar, isso eu vejo que existe. Alguém pode até falar, mas Hamilton, o que acontece? Você não se esqueça da parábola do filho pródigo, tá? O filho pródigo, a parábola da ovelha perdida. Inclusive, eu quero aqui até aproveitar, tá, esse gatilho e falar sobre essa parábola. A parábola do filho pródigo e da ovelha perdida, ela muitas das vezes, na maioria das vezes, aliás, todas as vezes que eu vejo essas parábolas serem ensinadas ou pregadas, elas sempre são direcionadas para um desviado. Gente, eu não estou aqui para quebrar dogmas e ensinamentos de forma nenhuma, mas vamos analisar essas parábolas à luz da Bíblia, tá? O filho pródigo.
Ele ao abandonar a casa de seu pai, pegar a parte da sua herança que era dele por direito e ir embora, entenda, ele não deixou de ser filho, ele continuava sendo filho. Ele poderia ter perdido o direito da herança, mas ele continuava sendo filho, porque ele era filho legítimo do pai. Ele não era adotivo, ele não foi encontrado na rua, sabe? E a partir daquele momento ele se torna um filho adotivo com direitos, tá? Que ele tinha, não. Ele era um filho legítimo. Nós somos adotivos, filhos adotivos por aceitarmos a Jesus. Se nós abandonarmos a Jesus, nós perdemos a posição de filho, tá bom? Perdemos. Tem até um texto na Bíblia, tá? Me veio até na mente agora, não estou me lembrado, mas ele vai aparecer aí na sua tela, que diz que nós somos ramos que fomos enxertados na videira, ou seja, nós não somos ramos originais, nós somos ramos enxertados na videira. E o texto ainda diz, se Deus não poupou os ramos originais, quanto mais a nós, tá? E não abuse da misericórdia de Deus. Não abuse da misericórdia. Então, aquele filho, ele era filho legítimo. Tanto é que quando ele volta, o pai o recebe. E o pai o recebe. A mesma coisa, a parábola da ovelha perdida. Ela era uma ovelha. Ela era uma ovelha que foi nascida ali dentro daquele curral. Ela não foi achada em algum lugar e trouxeram, ela nasceu dentro daquele curral e ela veio a se perder. Entenda uma coisa, meus irmãos, meus amigos, a ovelha, ela pode até cair na lama, mas somente quem rola na lama são os porcos. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Somente quem rola na lama são os porcos. Então, voltando ao nosso tema principal, a blasfêmia contra o Espírito Santo pode também ser, tá? Eu creio isso, tá? Eu creio que pode também ser aquela pessoa que foi limpa, que foi justificada, que foi regenerada, que foi batizada, que foi adotada e agora vira as costas e volta a cometer coisas terríveis diante de Deus. Eu não estou dizendo que para essa pessoa não há perdão, tá? Não confundam as minhas palavras, mas todos aqueles que realmente se voltam, é bíblico, gente, é bíblico. A Bíblia diz que é necessário que venha os escândalos, mas ai daqueles por quem vem o escândalo. Então, para resumir, nós podemos dizer o seguinte: a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é a junção de duas coisas. Primeiro, apostatar completamente da fé, depois de experimentar o poder de Deus, e atribuir conscientemente uma obra do Espírito Santo a Satanás. Tá? Isso aí resume tudo aquilo que nós falamos aqui nesse vídeo. Mas você pode até estar me perguntando: Hamilton, mas eu, de repente, quando eu estava no mundo, eu posso ter blasfemado contra o Espírito Santo. Mas entenda uma coisa, o que a Bíblia diz? Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Entendeu? E segundo, se hoje você está arrependido do que você fez no passado, é porque o Espírito Santo ele continua atuando na sua vida. E para aqueles que saíram e hoje estão escandalizando, sabe? Pregaram, profetizaram, ensinaram, louvaram e hoje estão profetizando, hoje estão no mundo, eu deixo aquele texto que diz 1 João capítulo 2, versículo 19: saíram de nós
mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, eles continuariam conosco. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.